E meus pequenos estudantes do quinto ano, olá, aqui é o tio Jorge. Vamos ver aqui uma aula de história, vendo que a gente já estava com saudade de vocês, né? Enfim, todo mundo aí distante. Alguns já presenciam aqui na escola, outros ainda estão online, mas de qualquer maneira a gente vai continuar nossos estudos, tentando compreender o máximo possível, tá bom? E não se preocupe, vocês que estão em casa também vão ter o mesmo acompanhamento, vão ter o mesmo desempenho aqui das aulas, tá bom? A gente vai discutir as atividades, discutir o assunto. Inclusive esse nosso assunto aqui de hoje, ele trata a respeito de movimentos nativistas, tá bom? Movimento nativista, que é isso? Movimento nativista é esse? O que significa isso, né, tio? Que é o seguinte, ó, os movimentos nativistas, eles foram movimentos que aconteceram no Brasil de revolta de alguns brasileiros contra o governo português, tá bom? Então vai que eu pergunte na prova, o que significa esses movimentos, ou revoltas, pode aparecer também como revoltas, viu gente? Ou revoltas nativistas. Aí você coloque aí que foram revoltas contra o governo português por parte de alguns brasileiros que não estavam contentes aí com o resultado da administração portuguesa, porque quem mandava no Brasil aqui de 1500 a 1530 a 1822 eram os portugueses, tá bom? Até a independência do Brasil quem mandava eram os portugueses. E muitos brasileiros não concordavam com isso, e muitos deles até sofreram represálias, enfim. E esses movimentos nativistas, eles aconteceram em diversos estados do país. Como por exemplo, aqui no Maranhão aconteceu a chamada revolta de Bikma ou Beckma, né? Alguns fazendeiros do Maranhão não estavam satisfeitos com o governo português, pois esse não administrava bem aqui a colônia, né? Digamos assim, foi um movimento de alguns riquinhos contra o governo português, assim, porque os maranhenses, muitos fazendeiros, precisavam de mão de obra e não tinham essa mão de obra. O governo português prometeu 500 africanos, 500 escravos para trabalhar aqui na província do Maranhão. Só que não veio esses escravos, não vieram esses escravos. Os portugueses meio que enganaram os maranhenses, os fazendeiros, né, os ricos. E os riquinhos aqui do Maranhão ameaçaram escravizar os índios, né? Ameaçaram escravizar o índio, e o jesuíta não aceitava que o índio fosse escravizado. Dessa maneira, os irmãos Beckman, que eram os fazendeiros mais revoltados do momento, eles resolveram então apelar para uma guerrilha, né? Uma guerrilha contra os jesuítas e contra o governo português. Bem, aqui foi o seguinte, aqui vocês podem notar o governo, ele, de certo modo, ele sufocou essa revolta que ocorreu aí no século 17, 1684, aí como vocês podem, aqui você pode acompanhar pela página do livro, tá bom? Aqui aconteceu em 1684, no século 17. O governo acabou sufocando o movimento, prendendo os responsáveis e condenando à morte os mais revoltados. No caso aqui, o Beckman, né, os Beckman. Tá bom? O Manuel Beckman, por exemplo, foi enforcado. Então, uma outra revolta que aconteceu. Então, olha só, essa daqui do Maranhão foi o seguinte, revisando aí, vendo direitinho. Os fazendeiros do Maranhão, principalmente os irmãos Beckman, estavam chateados com o governo português, porque o governo havia prometido 500 escravos e não mandou os 500 escravos. Os maranhenses também resolveram então querer escravizar os índios, entrando em conflito com os jesuítas. Dessa forma, além de não ter mandado escravo, os portugueses ainda exploravam os colonos aqui, enviando produtos caros para eles comprarem, né? E tudo isso aí gerou revolta. Como é que ela acabou? O governo português acabou condenando à morte os Beckman e quem mais estivesse envolvido no movimento. A Guerra dos Emboabas, de forma bem simples, para a gente compreender de maneira bem simples, foi o seguinte: os paulistas
estavam chateados com os emboabas. Os emboabas nada mais é do que um apelido para os forasteiros. Quem vinha de fora, quem vinha de outra região, era apelidado carinhosamente de emboaba. E lá vem os emboaba, o que chateava nada, aí tá na nação. Vem tomar o nosso ouro, né? Os paulistas acharam ouro em Minas Gerais, naquela região, as minas de ouro. E os emboabas vinham também para explorar, encontrar metal precioso, enfim. Os paulistas entraram em guerra com os emboabas porque queriam que as minas pertencessem somente aos paulistas. Viu? E desse choque todo aí, ocorreu que o governo português entrou no meio e acabou foi botando um imposto sobre esse ouro bem alto. Criando aí um imposto aí sobre esse ouro e deixando todo mundo na pior. Viu? Enfim, o governo sempre estava do lado daqueles que tinham uma condição financeira mais elevada. Aqui na questão da Guerra dos Mascates, aconteceu em Pernambuco, porque haviam duas cidades aí estavam em conflito, que era Olinda e Recife. Dessas duas cidades, Olinda era formada por fazendeiros, ricos, enfim, e Recife era formada por comerciantes, em sua maioria portugueses. E essas duas cidades entraram em conflito. Desse conflito, deu-se que Portugal tomou o lado dos descendentes deles, de portugueses, né? Enfim, e acabou que Recife acabou vencendo essa guerra, esse conflito, tornando-se a nova capital de Pernambuco. Olinda, antiga capital, perdeu essa batalha para os comerciantes, também chamados de mascates, viu gente? Os comerciantes de Recife. E Recife torna-se a nova capital de Pernambuco em 1711, século XVIII, tá bom? Revolta de Filipe dos Santos aconteceu em Minas Gerais, porque o governo português, para aumentar seus rendimentos, seus lucros, o governo português pegou e criou instituições ou casas onde o ouro seria derretido e transformado em barras e marcado com o selo português. Com isso aumentou o contrabando, que foi muito, né? Porque o pessoal começou a pegar ouro escondido, enfim e tal. Modos que o governo português começou a dizer que quem não tivesse sua barrinha de ouro carimbada pelo governo estava sendo contrabandeado. O imposto também era alto, né? Com essa, Felipe dos Santos organizou um pessoal aí, uma moçada zangada e chateada com esse negócio de imposto, e foi fazer uma greve aí, fazer um movimento para que eles destruíssem essas casas, né? Destruíssem esse negócio de acabasse com esse negócio de fazer barra de ouro só para cobrar imposto mais alto das pessoas. O governo português pensava o quê, né? Então o governador da província de Minas Gerais negociou com eles: ó, pessoal, tudo bem, vamos acalmar os ânimos aí, vamos se entregar que a gente acaba com as barras de ouro, né? O pessoal resolveu se entregar e o governo foi punir todo mundo, né? Foi uma revolta que sempre vence, quem está vencendo aí é o governo. Então olha só, nós temos aqui o mapa do Brasil onde a gente coloca aqui as principais revoltas, né? Revolta de Beckman no Maranhão, Revolução Pernambucana ou Guerra dos Mascates em Pernambuco, Guerra dos Emboabas aqui na região das Minas, né? A Inconfidência Mineira, que nós não falamos ainda, foi também em Minas Gerais. Revolta de Filipe dos Santos também foi em Minas Gerais. A Inconfidência Mineira, que foi o que nós não citamos ainda, foi um movimento de contra os impostos também na região de Minas Gerais. Foi um movimento assim muito ligado à questão de intelectuais, o pessoal do iluminismo, o pessoal que tinha a Europa como a Revolução Francesa como seu grande influenciador. Tiveram assim uma influência muito grande da independência dos Estados Unidos. A Inconfidência Mineira, diferente de alguns desses movimentos, tinha um certo modelo diferente. Eles queriam até uma certa independência, mas o grande motivo de ter essa inconfidência quer dizer revolta também, tá bom, gente? Confidência quer dizer tipo assim um movimento de revolta. Inconfidência Mineira foi porque foi em Minas Gerais e também havia muita gente envolvida. Os inconfidentes, por exemplo, eles queriam uma liberdade maior, mas o grande motivo, o grande pretexto para que houvesse a Inconfidência Mineira foi exatamente o aumento de impostos também sobre o ouro
né? Portugal estava achando pouco, o imposto resolveu aumentar mais ainda, e o que é pior, Portugal resolveu cobrar os atrasados, e o pessoal não tinha esses atrasados, tinha que cavar cada vez mais para achar ouro para pagar aos portugueses. Então o pessoal resolveu então se organizar, um movimento intelectualizado, onde muitas pessoas famosas participaram, e uma delas foi o Tiradentes, né? Como sendo um dos mais humildes do movimento, acabou sendo preso, enforcado e esquartejado pelo governo português para servir de exemplo aos demais, né? Então nós temos aqui, falamos aqui um pouco a respeito de todas essas confusões. A nossa atividade que nós resolvemos em classe foi essa daqui, gente, onde nós colocamos aqui, ó. Olha a questão como é. Só lendo a questão você entende muita coisa. Olha só. As revoltas nativistas aconteceram no Brasil pela insatisfação de algumas pessoas com relação aos portugueses que mandavam no Brasil. Só deixaram de mandar em 1822, com a independência do Brasil. Antes disso, Portugal mandava aqui do jeito que queria, né? Escreva abaixo alguma dessas revoltas nativistas. A atividade foi para casa, né? Mas você aí na página 52 em diante, você vai perceber que já tem todas elas. E o tio acabou de falar também sobre todas elas aqui, tá bom? A segunda questão diz assim, ó, por que os irmãos Beckman queriam escravizar os índios? É uma questão óbvia, né? Porque o Portugal prometeu 500 escravos e não mandou para os irmãos Beckman. E eles, chateados, resolveram tentar escravizar os índios que eram protegidos pelos jesuítas, que eram aqueles sacerdotes que trabalhavam para o governo português na questão da idiomização, ou seja, ensinar o índio a falar português, e também na cristianização, ou seja, ensinar a fé católica ao índio. Tá bom? Então isso era uma briga danada que eles estavam comprando com os jesuítas. E ainda mais estavam revoltados porque Portugal mandava produtos caros para vender na colônia, tentando pegar cada vez mais lucros para mandar para o governo português. É terrível a coisa, né? Então foi por isso que eles estavam revoltados, escravizar o índio porque não tinha escravo. Resolveram também tentar pegar o índio, né? Triste a situação. Na questão 3, quem estava tentando impedir os irmãos Beckman de escravizar os índios? Eu acabei de falar na questão 2, tá bom? Volta o vídeo um pouquinho aí que você vai ver. Será que eram os políticos? Nossa, que gracinha, os políticos do lado do povo, né? Olha só. Então, quarta questão, por qual motivo? Não eram os políticos não, viu, gente? É brincadeirinha. Então é só, você vai lá e vê quem estava tentando impedir os irmãos Beckman de escravizar os índios, tá bom? Por qual motivo os paulistas estavam chateados com os emboabas? Quem eram os emboabas? Povos que vinham de fora. Como nós percebemos aqui quando estava explicando essa parte aqui, gente, os emboabas eram os forasteiros que chegavam lá para a região das minas para tentar também ganhar vida pegando ouro, né? Só que os paulistas não queriam deixar. Os paulistas disseram, rapaz, essas minas são nossas, meu irmão. Pode caçar outro lugar para vocês e tal. O governo português, para se aproveitar da situação, foi criando mais impostos para todo mundo pagar. Não, deixa os emboabas aí. Se eles acharem ouro, eles pagam mais imposto do que vocês. Os paulistas, conformados com a situação, não, fazer o que, né? Foi todo mundo envolvido no pagamento de imposto, né? Então, era esse o motivo dos emboabas estarem participando aí. A quinta questão diz, ó, mascate era apelido de comerciante. No passado, eles queriam que o governo sempre estivesse do seu lado. Em Pernambuco, os mascates se chatearam com os fazendeiros de Olinda, porque queriam Recife, que era só um bairro de Olinda na época, se tornasse uma cidade livre. Recife era um bairro de Olinda, claro, mas cresceu tanto que se tornou um lugar meio que independente, cheio de comerciantes, e na maioria dos casos, comerciantes portugueses. O governo ficou do lado, claro, de seus conterrâneos aqui, né? Seus patriotas aqui portugueses. O que o governo fez com relação a essa disputa? Como eu acabei de falar para vocês, ó. O governo de Portugal ficou do lado dos portugueses. Essa briga entre as duas cidades deixou uma delas como sendo a capital do Brasil. O que o governo fez? Ficou do lado de alguém? Eu vou só dar uma dica aqui, ó. O governo fica do lado dos portugueses, enfim e tal, que moravam em Recife, né? Você pode colocar dessa maneira. E com a luta das duas cidades, uma delas saiu vitoriosa, tá bom? Você já deve ter percebido qual das duas.
É só você entender qual é a capital de Recife, de Pernambuco hoje. Ó. A Guerra dos Mascates foi entre Olinda e Recife. Considerando que a cidade de Olinda perdeu essa batalha, responda. Ao terminar a Guerra dos Mascates, a capital de Pernambuco passou a ser quem? Então tem duas cidades brigando. Uma perdeu, outra ganhou. Quem foi que ganhou? Quem ganhou ficou sendo a capital. Lógico, né? Aqui nós temos aqui duas questões onde você vai marcar somente uma alternativa. Felipe dos Santos, em Minas Gerais, estava com raiva do governo português. Por qual motivo? Aí você vai marcar somente a alternativa que vai falar dessas coisas aí. Você acha que ele queria que o governo trouxesse escolas para o Brasil? Se for, você marca. Se não for, você procura outra alternativa. Um dos líderes da Inconfidência Mineira foi acusado de traição e enforcado pelo governo português. Será se foi o Felipe dos Santos? Será se foi o Domingos Jorge Velho? Foi o Luiz Bickman ou foi o Tiradentes? Aqui você vai só fazer o joguinho, né, substituindo os códigos por letras, formando aqui o nome verdadeiro de Tiradentes, descobrindo qual é o nome verdadeiro dele. Tá bom? Então, essa aqui foi a nossa aula que eu preparei para vocês. Qualquer dúvida você deixa no comentário aí, deixa aí um aviso aí pro tio. Ó, tio, não entendi não sei o que é Emboaba não, tio. Quem é a capital de Pernambuco, tio? O que significa guerra de revoltas nativistas, tio? Porque é de nativo, viu, gente? Nativo, da terra. A intenção não era se libertar de Portugal, a intenção, na verdade, era melhorar de vida, por isso que chama de revoltas nativistas. Ah, tio, entendi. Vamos lá para outra questão, tio. Não entendi essa aqui não. Qualquer coisa você deixa aí que o tio responde para você, tá bom? Então ficamos por aqui por enquanto, tá bom? Próxima semana voltamos. E próxima semana, lembrando, nós temos avaliação. Vai o recadinho para casa. Estudem, leiam essas páginas aqui, pessoal, tá bom? Leiam com cuidado, leiam tudo direitinho, acompanhem com a videoaula que vai estar tudo certinho no final, tá bom? Então tchau, grande abraço meus pequenos estudantes. Valeu!